Boa noite, pessoal. Boa noite, consciências. Aqui é Mário Jorge falando com vocês para o nosso primeiro Big Talk. Acabamos de batizar esse evento, que vai ser sempre às quartas-feiras, né? Salvo alguma outra dificuldade. E então é Big Talk. E Big Talk é consciência para consciência. Então, vou estar aqui batendo papo com o Zeca Werneck. Vamos convidar ele aqui, ó, ele já entrou. Espera aí. Pedidos. Só um segundinho. Para aceitar. Ele já mandou o convite, facilitou a minha vida. Garoto esperto. Ou eu preencho aqui o convite, né? Mas como ele está do outro lado, ele já está esperto, já solicitou o convite para entrar aqui com a gente. Opa, Mário. Tudo bem, Zeca? Tudo bem, e você? Deixa eu ajeitar melhor a câmera aqui. Tá me ouvindo bem? Tá bom? Tô te ouvindo bem, e você? Que bom, tô ouvindo bem também. Tudo beleza. Maravilha. Ah, E aí? eu estava aqui brincando com o pessoal, ainda bem que você já está ficando esperto aí com esse negócio de conectar pelo Instagram, hein? Porque Ah, eu sou meio assim, masculino raiz. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não faço duas. Eu estou aqui complica. abrindo aqui. Dá um bug. Estou falando boa noite aqui para as pessoas e articulando um pouco aqui sobre o que vamos fazer. E aí, Boa noite para ou eu todos. faço isso, ou eu presto atenção para emitir um convite para você. Nesse meio tempo, você que está esperto já mandou o convite para mim. Aceitar é mais fácil do que emitir o convite. Mas deu certo, né? Deu tudo certo. Estamos aqui, Tamo acho que está funcionando. É isso aí. Eu estava começando a dizer boa noite para todos, né? Bem-vindos aí, aos que vão nos acompanhar. E eu estava explicando que a gente já adotou aí a sua sugestão do Big Talk. Eu achei que tinha tudo a ver. Ah, Já já fui, dá o nome pro já, batizado. já fui lá, busquei uma imagem, né? Tem tudo a ver. Big Talk em inglês, em português, é grande conversa, né? Grande conversa. Ou algo similar. Mas, de qualquer forma, uma associação com o My Big Talk e com os grandes temas. Sim. Tem alguma coisa que você que está lendo aí o livro já sabe que é minha grande teoria de tudo, tem esse tema da visão ampla. Né? Ele está procurando descortinar para a nossa visibilidade, nos ajudar a ver uma visão ampla. Né? Porque quanto mais ampla Sim. é a visão que a gente tem, menos estreita, menos concentrada no umbigo, né? Menos sofrimento, mais entendimento da relatividade das coisas. Então, essa visão ampla é uma coisa muito positiva. Então, a E visão mais ampla... colaboração da nossa parte, né? Como é que é? E mais colaboração da nossa parte. Sim, sim, sim. Sem dúvida, claro. É imprescindível a nossa ação, o nosso mergulho nisso, a nossa própria busca, né? Não existe nada que vai nos levar lá por si só. Né? No caso aqui, nós estamos falando de um grande mapa da realidade, de uma visão super ampla, que vai muito além apenas deste universo, inclusive, né? Vai na origem das coisas, e são assuntos profundos. Né? Então, esse grande aí não é que muita conversa acaba tendo também, porque o assunto é amplo, mas o objetivo não é esse, é que a conversa seja grande, sobre coisas grandes para Sim, nós, impactantes e úteis. Né? exatamente, exatamente. Trazer mais luz aí, cada vez mais para essa consciência, né? Para a gente entender melhor o que que a gente está fazendo aqui nesse planeta e poder colaborar mais com a evolução do planeta e nossa, né? É Quanto mais a gente souber o que fazer, mais a gente pode ajudar, né? isso. O planeta, evidentemente, ele vai evoluir conforme a somatória da evolução individual das pessoas. E é assim que a gente pode ajudar o planeta, né? A gente ajudando a nós mesmos, Exatamente. cada um de nós ajudando a nós mesmos, e aqui no caso a gente compartilhando e trocando ideias, que mais pessoas se beneficiem delas, possam efetuar melhoras em si mesmo, impactar outras pessoas ao seu redor, e aí vai que nem dominó, né? É, é meio por aí. Se não for por aí, não tem muito outro caminho.
É, acho que esse é o melhor caminho. É isso aí. Então, e a gente bateu bastante papo aqui, trocou bastante ideia antes, né? Uhum. O Zeca fez, marcou várias páginas, vários tópicos, a gente interagiu um pouco sobre isso. E eu resumi, de alguma forma, né, a ideia da conversa de hoje para ficar em torno da questão da moderna linguagem tecnológica, que foi um dos pontos que você ressaltou. Eu achei que seria interessante também trazer alguma coisa de crença, que foi um dos outros tópicos também que você ressaltou lá. O que é misticismo e conhecimento, né? Um versus o outro. E em relação também a essa tecnologia moderna da consciência, né? Que é um termo, tecnologia é um termo que você também gosta de usar e tem tudo a ver, né? Sim, Porque sim. é ser humano, mas ser humano também é tecnologia. Completamente. E a questão do ceticismo e da mente aberta. Né? Talvez, se você me permitir, eu começaria por esse, antes de voltar para a questão da linguagem tecnológica. É, Porque, faltou o prefácio, né? como é que é? Acho que tem uma marcação do prefácio que é falando sobre o processo mesmo, de curtir o processo, né? A gente aprender, Isso. Bem lembrado, bem lembrado. que é Faltou. justamente logo de primeira ali já me pegou o livro. Na hora que eu li ali aquele prefácio, eu já me identifiquei bem com aquilo. Não Tem, estou me lembrando exatamente a frase. peraí que eu já te falo ela, porque eu estou com ela aqui. A parte mais saborosa e nutritiva. Ela é um parágrafo mais longo, mas a parte principal a gente postou há 2 dias atrás. A parte mais saborosa e nutritiva da vida costuma estar em vivenciar o processo e não em alcançar o objetivo. Né? Acho que isso é muito importante a gente falar Por disso. favor, então, soca a bota. Pode começar a ampliar em Como, cima. como, como ele começou por aí também, né? Foi o prefácio. Sim, Acho que a gente pode. O que acontece? A gente fala muito disso, né? As pessoas têm frases até prontas sobre curtir o caminho, né? Mas a gente precisa aprender como é que faz isso. Porque tem um processo que está acontecendo, a gente está dentro de uma grande plataforma de evolução, que é o planeta Terra, mas a gente precisa entender esse processo para a gente gostar do processo. Senão a gente só fica com frases clichês, mas na hora que os desafios chegam de verdade, a gente fica triste, a gente fica decepcionado, a gente fica com raiva, a gente quer brigar, quer xingar, e não entende o que é o processo. Então, eu tive uma... Pode falar. Não, fala, soca. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida quando eu comecei a compreender melhor o processo e entender o que realmente são os desafios que a vida vai trazendo para todos nós. E que eu acho que a gente já está com uma certa idade, a gente já pode perceber que esses desafios não vão acabar. Né? A gente tem uma tendência de achar que um dia eu vou ter paz, né? Vou tirar férias, vou ficar não sei aonde, só curtindo. Mas a vida é feita de desafios e eles continuam vindo e vão te buscar lá onde você estiver. Né? Tinha um professor de cabala meu que falava isso. Pode ir morar em Trancoso, que o desafio vai te buscar lá. Então a gente precisa entender esse processo. Fala. Pode ir morar na caverna que os mosquitos vão te achar lá. Os morcegos, todo mundo. Exatamente. Então, se a gente aprende realmente como lidar com os desafios, a vida fica realmente muito mais prazerosa. Porque cada situação dessa, em vez de se tornar alguma coisa ruim na sua vida, ela é uma oportunidade de crescimento. Então, tinha um personagem bíblico, que é o Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo aí nessa literatura que a gente não sabe nem se existiu, se é só a história, mas o fato é a mensagem. E eu li uma frase do Salomão uma vez, que ele dizia... Bom, para quem não conhece a história do Salomão, o Salomão foi um personagem que
teve a oportunidade de escolher qualquer coisa que ele quisesse na vida, né? Deus concedeu essa oportunidade para ele. E o Salomão escolheu sabedoria. E se tornou o homem mais sábio do mundo, e a partir daí se tornou o homem mais rico do mundo, e depois casou com 900 mulheres. Também não sei se isso foi um recorde, mas também não sei se ele já estava tão sábio assim. Bom, 900 mulheres. eu arrisco a dizer que ele já tinha perdido uma parte da sabedoria, porque ele deve ter arrumado uma baita confusão, né? Imagina só. Mas com a sabedoria dele, de repente, ele administrou bem isso. Mas o fato é que ele dizia que ele esperava os desafios como quem espera a pessoa amada. Ele torcia para os desafios virem na vida dele. Porque era ali que ele realmente crescia. E crescer aqui, né, na nossa linguagem hoje, é expandir a nossa consciência. Então, por que os desafios trazem essa oportunidade de expansão de consciência? Porque quando você tem algum desafio, alguma coisa que te incomoda na vida, alguma coisa que é dolorosa, ela toca num ponto dentro de você que você não está vendo. Então, ela serve para você enxergar algum lugar que tem que ser trabalhado dentro de você. E aquele ponto, ele, de alguma maneira, está te limitando, sem que você perceba. E o desafio justamente te mostra isso. Então, se você trabalha dentro do processo evolutivo, enxergando cada desafio para curar esses pontos dentro de você, todos os desafios passam a ser muito mais interessantes dentro da sua vida. E você para de sofrer tanto. Então, o processo começa a ficar gostoso. Eu não estou dizendo que eu estou igual o Salomão querendo desafio na minha vida. Mas o fato é que eu acabo sentindo uma expansão muito grande quando eu faço esse processo. E isso é muito prazeroso. E só acontece porque teve o desafio. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender esse processo. E isso é autoconhecimento. A gente tem que saber como é que a mente funciona, como é que o nosso inconsciente funciona, porque é ele que está determinando a nossa vida, é ele que está criando realidade para a gente nesse momento. E esses desafios é a maneira que o universo nos mostra os pontos a serem trabalhados. E assim a jornada fica muito mais prazerosa. Então, eu acho que isso que o Tom queria dizer aí nesse sentido. Não tenho dúvida nenhuma, né? E às vezes isso foi muito bacana. Uma das ideias da gente estar aqui em dupla, né, também, porque o assunto nos interessa a ambos e porque a gente tem algumas perspectivas diferentes, né? E que a gente pode trazer e ajudar, porque as perspectivas diferentes de ver as coisas, né, as experiências diferentes ajudam as pessoas a ampliar um pouco também a forma de ver e talvez facilitem a compreensão. Mas uma coisa que fica muito patente na visão do Tom, né, é que isso aqui é como se fosse um laboratório escola virtual de aprendizado, né? E como se fosse no formato de um videogame, né, usando a linguagem técnica que tem a ver com a forma com que ele fala isso, e algumas vezes ele também chama isso aqui de fast track da oportunidade de evolução da consciência, né? Exatamente por todas essas características que você descreveu aí. Aqui é um local de interação absurda, né? Assim, é interação máxima. Nós estamos aqui todos convivendo, né? 8 bilhões de pessoas num planetinha, com uma conexão de internet cada dia mais ativa, onde a gente tem acesso a tudo, e a gente interage com as pessoas pessoalmente e à distância, né, de uma forma absurda. E cada interação com as pessoas é uma forma da gente tropeçar em alguma dessas pistas que você citou. São elas que nos incomodam, né, de alguma maneira. Que vão nos levar a oportunidades de aprendizado. Então, assim, se tem se a pessoa tiver dificuldade em levar muita coisa hoje e anotar essa daí, já está de bom tamanho porque vai ajudar bastante. Não existe absolutamente nada que se passe aqui, dado que é uma escola, e não é punição, não é castigo nem nada, é uma escola. São oportunidades de aprendizado. Absolutamente tudo que se passa aqui é oportunidade de crescimento, de autoconhecimento. Porque a gente vê fora, né? Parece que está tudo fora, mas a gente interpreta e reflete dentro.
Quando a gente enxerga os outros e as situações, a gente sobrepõe os nossos temas internos naquilo. Então, tudo aquilo que a gente acha que vem de fora como problema, na verdade, é oportunidade. E a melhor forma de ver isso, né, como talvez diria o Salomão, com sabedoria, é ver cada situação como oportunidade, cada obstáculo como oportunidade, cada dificuldade como oportunidade. E como você falou também, né, essa questão, a gente tem pela filosofia aí judaico-cristã da coisa, essa ideia de paraíso. Né? Eu já citei isso aqui em algumas vezes, e essa ideia de paraíso é como se fosse uma aposentadoria espiritual, né? Um INSS espiritual. Então a pessoa pensa que vai chegar um dia e fica lá nas nuvens, transitando, pulando de uma nuvinha para outra. Mas assim, a boa notícia é que a ação continua, né? Não existe fim previsto. Concordo. Vida não tem fim previsto, né? Não é a vida do avatar que nós estamos falando, é a sua vida, aquela de longo prazo, do ser, da consciência que você é. Cada experiência aqui é uma oportunidade, e uma atrás da outra, e uma oportunidade atrás da outra, né? E aprender a jogar, porque se isto é um videogame, forma de dizer, né? Essa metáfora técnica, né? Um jogo, né? O jogo é feito de ciclos, de oportunidades, né? De inícios e fim de ciclos, de avanços para outras etapas, de experimentações, e entender o funcionamento do jogo, né? E o que estamos fazendo aqui, né? O que é avançar no jogo e o que é retroceder no jogo. É fundamental para a qualidade da nossa vida, para a nossa satisfação, para a nossa felicidade. Porque se eu posso saborear a vida, como dizia a frase, né? E saborear o jogo, aproveitar isso, extrair o aprendizado e aproveitar isso de uma forma feliz e positiva, né? Para que eu vou fazer ao contrário e buscar sofrimento? Né? Então, só que depende de compreender melhor a si mesmo e ao jogo, como você colocou de outra forma. E quem é o adversário real. Sim. Porque isso faz toda a diferença. Assim, a gente tem que saber a regra do jogo. Esse é um jogo coletivo e individual, né? Porque a gente está com todo mundo, mas ao mesmo tempo o teu adversário, na realidade, está dentro de você. Então, já colocando aqui um pouco falando de crenças, a gente constrói um personagem desde criança e esse personagem assume o comando. E ele passa a ser o teu maior adversário. Na realidade, você acredita que é o personagem e passa a viver através desse personagem. E a gente tem que conseguir sair do personagem e começar como se fosse o treinador e o jogador, né? Então tem o jogador que foi formado ao longo da vida pelas experiências, pelas interações com todos, tudo que ele passou, tudo que ele aprendeu, mas o treinador está na hora de assumir o comando para poder dar melhores instruções para esse jogador. Porque o jogador dentro do campo ele não está vendo direito tudo, né? Então o treinador que tem esse olhar de fora, ele consegue orientar melhor o jogador. Só que esse que é o grande desafio do momento, porque a gente está numa passagem de evolução dentro de toda a raça humana, que é sair dessa parte inferior da mente, que é a parte onde está gravada as nossas memórias, que é a nossa parte instintiva, onde está o nosso instinto de sobrevivência, que é uma parte fundamental, mas a gente está fazendo essa transição de ir para a nossa parte superior. Então a gente está nesse momento de passar a bola para o treinador de cima. E esse que é o jogo agora, e esse que é o processo. A partir do momento que você começa a entrar nesse processo, qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida serve para você se olhar melhor e enxergar melhor o jogador e conseguir fazer essa transição. Então, você não tem, assim, vou dizer aqui uma coisa bem simples, você não tem um objetivo de resultado nesse jogo. Esse jogo é um processo, e todo dia é processo. Então, você já está no objetivo, e a gente está sempre buscando o objetivo final.
Ah, quando chegar lá, não sei aonde, quando eu tiver não sei o quê, quando eu casar, quando eu ter filho, quando eu viajar, quando eu comprar a casa. Esses objetivos, claro que devem ser seguidos, a gente está aqui para viver, mas eles não são o objetivo final. O objetivo final é a tua própria evolução. E a tua evolução, ela acontece todo dia, todo minuto, todo segundo. O tempo todo, tudo que está acontecendo é para a tua evolução. Então, se você tiver com essa consciência, qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, tá bom, porque ela está servindo para a minha evolução. Eu só tenho que saber como que eu faço isso da melhor maneira, como eu evoluo com aquela situação. Mas qualquer coisa, onde você estiver, tá bom para a sua evolução. E você vai estar no melhor lugar, porque ali está justamente onde o universo sabe, através de frequências, de vibrações, que é o melhor lugar para você estar, justamente para olhar para os pontos que tem que ser olhados. Isso aqui é um universo perfeito. É uma matemática, né, muito, muito maravilhosa. Não tem nem como a gente denominar isso aqui. A gente não tem nem palavras para denominar o que é isso. Então está tudo perfeito. A gente tem que entender isso. Está tudo certo. Não tem nada errado. Ah, está um caos. Não, não está um caos. Está acontecendo o que tem que estar acontecendo. E a gente tem que aprender a olhar para isso dessa maneira. Mas não é simplesmente uma coisa racional. A gente tem que sentir, a gente tem que entrar no processo. Né? E aí tem as ferramentas, que tem o próprio estudo, tem a prática todo dia. E isso que vai te trazer essa sensação de estar dentro do processo. A partir do momento que você entra no processo, acaba as tuas infelicidades todas. Claro que isso não é da noite para o dia. Não estou falando que seja um toque de mágica. Se fosse vara mágica, era fácil. Não é mágica. Eu não sou mágico. Eu estou nesse processo há muitos anos e ainda tenho minhas insatisfações, meus sofrimentos, mas eles duram muito menos. Mas Zeca... Porque rapidamente eu consigo transformar e olhar de uma outra maneira e trazer aquilo para a minha evolução. É porque a gente não está assim, não está isento, a gente continua em carne e osso e continua sujeito a recaídas, né? Mas a gente, quando percebe o que está acontecendo, quando está atento, você consegue retomar o trilho e reorganizar as coisas, ressignificar o que realmente e pegar o trilho de novo. É uma questão de estar constantemente atento. Mas eu queria retomar um ponto que você puxou e acabou completando com outras coisas, que é essa questão do inimigo, né? Na verdade, vamos falar, é tudo consciência, né? A fonte é consciência e cada um de nós é consciência. Não é um inimigo externo, né? É que, na verdade, a gente, quando está vivendo essa vida automatizada, identificada com o personagem, né? Essa vida egoísta, né? Do ego egoísta, você acaba se tornando o seu principal inimigo. Eu acho que você não chegou a completar esse detalhamento do inimigo, mas eu aponho aqui Não, mas é porque aí é muito sutil, porque assim, o inimigo não é você. Não, mas eu acho que a gente tem que conseguir fazer essa separação. Não. Você acha que é você, mas é um personagem. Eu sei, isso mas que é uma coisa... Eu ia chegar lá. Ah, tá, desculpa. Não, o que eu quis dizer é que assim, quando a gente fala em inimigo, né, as pessoas, em geral, quanto mais aprofundadas estão na ilusão do personagem, né, identificadas com esse ego egoísta, mais elas acham que o inimigo está fora. Tá? E assim, a primeira coisa não existe nenhum inimigo fora. Né? O inimigo está na nossa mão, que é o que você estava dizendo, que eu concordo e assino, né? Que o que acontece? É um inimigo que a gente cria fictício e que fica nos atrapalhando, e que parte do nosso esforço de evolução é limpar isso e chegar ao ser que nós somos para ficar com a pilotagem do negócio e tirar da mão do ser fictício que nós achamos que somos. Né? E é isso Exatamente. que acaba sendo um inimigo temporário, no sentido de te atrapalhar, porque você está emaranhado com ele. Não é um outro ser. Não é um ser fora de... Mas na realidade, ele é que te faz crescer. Claro. Né? É aquele negócio, se eu for jogar tênis com uma pessoa
que não joga tão bem, o jogo não vai ser tão bom. Mas se eu jogo com uma pessoa que já é melhor, o jogo vai ficando melhor. Então, esse adversário, ele está no nosso nível o tempo todo. À medida que você evolui, ele evolui também. E ele está sempre te desafiando, né? E falando de desafio, aquilo que eu estava falando antes, a maneira de você enxergar melhor ele são nos desafios, porque é onde ele aparece. Porque ele está muito misturado com o que você acha que você é. Só que na hora que vem os desafios, ele bota a cabeça para fora. Aí você se separa dele. À medida que você vai se separando dele, você vai ficando com mais capacidade de controlar ele. Porque, na realidade, eu estou falando aqui de domínio da mente. A gente tem uma mente, né? A gente estava falando de tecnologia, que é um supercomputador. E ela precisa ser dominada. E a gente não aprendeu a dominar essa mente, né? Então, ela está desgovernada, como se fosse um cavalo selvagem. Um cavalo pode ser maravilhoso, no sentido de você montar nele, ele te levar para onde você quiser, você guiar ele e ele te conduzir, mas se ele for selvagem, sem que você tenha domínio sobre ele, ele pode te jogar no chão, pode te dar um coice, pode disparar com você e te levar para outro lugar que você não quer ir. Então é exatamente isso. A gente tem uma mente que ela precisa ser dominada. Enquanto ela não está sendo dominada, ela é um grande adversário, porque ela nos leva a fazer coisas que a gente não quer fazer, a gente normalmente tem pensamentos que a gente não quer ter, a gente acaba criando hábitos e vícios que a gente sabe que não são benéficos para a gente, mas mesmo assim a gente faz. Por quê? Porque a gente não conseguiu esse domínio. Então existe como fazer isso e a gente deve buscar conhecimento para fazer isso. Porque fazendo isso, a vida fica muito maior do que ela é. A gente está muito limitado dentro de uma vida que a gente acha que é grande, mas é uma parte muito pequenininha do que a gente poderia estar vivendo realmente. A nossa vida é uma aventura muito maior do que qualquer programa do Netflix. E se a gente entrar nesse processo, eu hoje em dia nem assisto mais Netflix, mas você vai entender a aventura que é a tua vida. Esse jogo é um jogo maravilhoso. E você está o tempo todo tendo a oportunidade de crescer dentro desse jogo. Então, é a oportunidade o tempo todo que a gente está deixando passar distraidamente, que a gente não sabe o processo. É importante entender o processo. Tem regras, né? A gente tem que saber, e a outra coisa que a gente tem que aprender é estudar o adversário, né? Os times de futebol, o técnico sabe se vai jogar contra o atacante que é bom pelo lado direito, ou não sei lá como, ele vai botar um marcador ali, ele vai se prevenir, ele vai conversar com os jogadores, quando vier por aqui, ele vai treinar jogadas também para poder fazer gol. A gente precisa dessa tática, né, para atingir esse nosso objetivo de dominar a nossa mente. E a gente precisa conhecer o nosso adversário. E no momento a gente não conhece o nosso adversário, e o nosso adversário até ele é tão esperto que ele nos faz acreditar que ele não existe. E ele se identifica com a gente. Então a gente realmente está tomando gol aí um atrás do outro e vai continuar desse jeito se a gente não fizer esse caminho. Eu acredito que assim, é interessante a gente, nesse ponto, citar duas coisas básicas, né? Uma com relação a ter um pouco de domínio sobre a mente. Eu falo um pouco, para a gente... Você não consegue isso da noite para o dia, é uma coisa que você vai evoluindo, vai praticando, e uma das coisas que é importante para isso é você se observar. Mas se você está com a mente funcionando muito freneticamente, você não consegue se observar nada, porque a mente começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar, e ela te desvia de qualquer observação que você esteja fazendo. Então, basicamente, nós somos consciência, é onde o pensamento ocorre. A gente consegue observar o pensamento, e se a gente parar o pensamento, a gente consegue observar o vão, o alívio e o descanso da falta de pensamento, porque ele está suspenso por algum momento. Então, a consciência que nós somos, ela percebe os pensamentos, mas se os pensamentos estiverem funcionando de forma frenética, a gente não tem como se observar. E uma das formas de começar a fazer
essa observação, para poder chegar a ter condição de fazer essa observação, um dos caminhos também é a questão da meditação. A meditação com o objetivo inicial de você conseguir sair desse fluxo maluco, né? De você entrar mais em contato com o ser que você é, né? E poder até ter um maior domínio e poder se observar, porque muitas vezes é de se observar, de observar as reações, as situações, é que você vai começar a entender um pouco mais de você. Agora, se você não fizer um esforço de se desenvolver, se aproximar do ser que você é, meditando e desenvolvendo um pouco mais a sua habilidade de domínio, você não vai nem observar nada. Então, são coisas que você começa a tentar se observar e começa a meditar para poder se desenvolver na possibilidade de se observar. São dois caminhos úteis, simples, que cada um pode fazer na sua própria casa e começar a arrancar com isso em paralelo, porque não adianta começar de muitos outros lugares, porque você vai ficar maluco. Porque não é uma atividade mental isso aqui, né? É uma atividade interna. Sim, mas o adversário, ele não vai querer que você medite. Não. Então é importante a gente ter isso em mente. Porque as pessoas falam, eu sento para meditar, começo a pensar em um monte de coisa, não sei o que, não consigo, não é para mim. Não é para ninguém. Não é. Pode ser o Dalai Lama também, vai vir pensamento na cabeça dele igualzinho. A diferença é que ele sabe o processo. Então a gente precisa entender o processo. As pessoas, elas desistem muito rapidamente da meditação, por exemplo. Por quê? Porque começa essa compulsão de pensamentos na cabeça dela, ela começa a ter coceira no corpo, o telefone toca, sei lá o que acontece, ela levanta e vai embora. E o meu conselho aqui é que você comece a se auto-observar antes de começar a meditar, antes de fazer um curso de meditação ou qualquer coisa parecida, antes que você se proponha realmente a meditar, você comece a se auto-observar pelo menos 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Senta e começa a olhar para os teus pensamentos. Começa a separar deles. Deixa eles virem. Mas começa a despertar o teu observador. Porque a gente tem um observador, né? Então o observador ele precisa se separar dos pensamentos. Hoje a gente acredita que nós somos os pensamentos. E nós não somos os pensamentos. Esses pensamentos nem são nossos, na maioria das vezes. A gente vai captando, e isso vai sendo atraído de alguma forma para a gente, e a gente acredita que é o pensamento. Nós não somos o pensamento. Então a auto-observação é como se fosse um sentido. Ela tem que ser, é um sentido a ser desenvolvido. Porque depois a gente tem que fazer auto-observação 24 horas por dia. Mas para não ficar um negócio muito pesado e o teu adversário já ganhar logo no começo, eu aconselho a fazer 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Você senta na tua cama, fica ali antes de levantar, claro, vai no banheiro primeiro e tal, depois volta para a cama, senta ali e fica 5 minutos se observando. E a mesma coisa à noite. A partir dali, você vai começar a desenvolver essa auto-observação e aí você pode começar a pensar em fazer um curso de meditação para poder começar a meditar sabendo que o adversário vai jogar duro e vai querer te tirar dali de qualquer jeito. Mas aí é a batalha, é essa luta. Não tem jeito, a gente está numa batalha diária. É você real contra o adversário que é o personagem. É como se fosse num filme, é o ator e o personagem que ele está interpretando, mas o personagem que ele está interpretando tomou conta, entendeu? E o ator se dormiu, não está participando mais. Então o ator tem que sair do personagem, a gente tem que sair desse personagem. E isso é aprendendo como é que é esse processo. Então, são coisas básicas. Eu entendo que eu estou numa plataforma de evolução, que é o planeta Terra, estou aqui para evoluir. Para evoluir, eu preciso criar um personagem aqui, que vai interagir com os outros personagens, que vão me trazer experiências que vão enriquecer a minha própria experiência aqui, e a partir daí eu entro nesse processo. Ao entrar nesse processo, eu começo o jogo, né? E esse jogo não tem fim. É isso que você está fazendo aqui na Terra. Não tem nada mais importante para você fazer aqui na Terra. Você não precisa ser rico, famoso,
casar com não sei quem, fazer isso, fazer aquilo. Claro que pode fazer isso tudo, não estou aqui dizendo que é para ir para a caverna. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui, entendeu? E a gente acreditou que é isso. Então a gente está correndo atrás de objetivos físicos o tempo todo. E quando conquista os objetivos físicos, a gente fica feliz um pouquinho, mas daqui a pouco já quer outro. E isso não acaba nunca. E a gente não tem controle de nada, né? Porque por mais que você conquiste qualquer coisa que seja aqui tudo tem começo, meio e fim, né? Então a gente aposta a nossa felicidade em coisas que são impermanentes. Tem uma frase do Prem Baba, que é um guru espiritual que tem muita influência na minha vida e é também um escritor e um professor de autoconhecimento, que ele fala: a gente quer eternizar o que não é eterno. Isso não é nem inteligente, nem sensato. Né? A gente já sabe que aquilo tem fim e a gente quer que seja eterno. Então a gente trata as coisas como se elas fossem ser eternas. E quando chega no fim, a gente sofre muito. Né? Como se aquilo fosse uma grande surpresa. E não é, a gente sabia. Essa questão de que as coisas são passageiras, né, é um ensinamento constante do budismo também, e é um aprendizado importantíssimo, porque eu costumo brincar que assim, a física básica às vezes ensina muita coisa filosófica também, né? E a gente tem aí uma montagem de uma mesa, eu postei a mesa, né, 4 pés, a mesa tem um peso, em cima de cada pé fica 1/4 do peso, e a mesa fica apoiada no chão. O chão resiste a cada pé com 1/4 do peso da mesa, exatamente a mesma força, e é por isso que a mesa não afunda. Então, como o chão opõe resistência, ele segura a mesa pressiona o chão, e o chão pressiona a mesa, e aquela luta fica eterna. Né? Isso é física Sim. básica, é ação e reação. Né? O fato é que a gente faz isso sem perceber o tempo todo. Né? Tudo aquilo que eu rotulo que não gosto, que não quero, e eu começo a resistir, né? Em vez de eu verificar, seja lá o que for, o que é que tem de oportunidade naquilo, o que é que eu posso extrair daquilo, né? Como é que eu posso transformar aquilo em algo positivo para mim, né? Eu fico lutando e resistindo. E a resistência é a mãe do maior sofrimento, porque você já rotula que não gosta, não quer, resiste e mantém. E aquilo vai ficando uma tortura, e o peso vai aumentando, e você vai aumentando a resistência, o peso vai aumentando, até que você explode e quebra, porque o sistema não tem como... Né? A gravidade ela vai continuar, você não vai vencer a gravidade. Né? Então, você compreender o que está acontecendo e o que pode ser extraído daquilo é o melhor caminho para você se livrar daquilo. Você transforma aquilo em algo de útil, aprende algo e aquilo se vai. Porque não é a resistência, o desgosto e todo esse esforço contrário que vai resolver a tua vida. Isso só vai trazer mais sofrimento. Né? Na realidade, assim, a gente precisa entender que a essência de tudo é energia. Então a gente está num universo de energia, que tem frequência e vibração. Dentro do nosso inconsciente, está cheio de frequências e vibrações que a gente não sabe que existem. Mas elas funcionam como imã para criar a nossa realidade. Né? As pessoas às vezes ficam até meio chateadas comigo, porque o cara fala, pô, mas aconteceu não sei o quê, mas foi você que criou essa realidade. E a pessoa às vezes não entende, mas é porque ela não criou de propósito. Claro que ela não queria aquilo na vida dela, mas dentro dela tem esses ímãs que vão atraindo as coisas. E quando essas coisas são atraídas, aquilo que ela não gosta, ela tem que olhar para o imã que atraiu aquilo. Né? E ela continua brigando com a situação, que é oferecer resistência, que você está falando, achando que vai resolver. Então, alguém fala alguma coisa comigo, eu dou um soco na cara dele, não sei o quê, eu acho que vou resolver o problema ali. Mas eu tenho que entender que foi um imã dentro de mim, que isso é na nossa formação inconsciente, isso faz parte da nossa memória, dos traumas que a gente sofre quando é criança, das nossas crenças. Isso tudo, na essência, isso tudo vibra.
dentro da gente. Isso tudo atrai situações para a nossa vida. Então a gente precisa entender como é que esse processo funciona. Porque na hora que você tem essa situação, essa resistência que você está falando, ela só alimenta mais ainda esse imã. Ele vai voltar com uma outra coisa mais forte ainda. Porque você está dando alimento para ele, resistindo, como você disse. Agora, se você, em vez de ficar brigando com a situação externa e olhar para o imã, você cura aquela situação, porque é assim que você cura essas vibrações que estão dentro de nós. Essas vibrações, elas foram... A gente, quando é criança, nosso sistema está muito limpinho e a gente vai absorvendo muita coisa. E tem muita coisa que a gente não entende quando a gente é criança e a gente interpreta de uma maneira errada e aquilo é traumatizante. Isso cria pontos sensíveis dentro do nosso sistema e ficam guardados no nosso inconsciente e a gente não percebe. A gente vai colocando capas de proteção e a gente vai deixando aquilo escondido. Mas aquilo está vibrando de alguma maneira dentro de você e está atraindo situações para a tua vida. E são justamente essas situações que vão te mostrar o que você tem que olhar dentro de você. Então tem uma coisa muito aí no caminho espiritual de criança interior. Não sei se você está familiarizado aí com esse tema de criança interior, que as pessoas falam muito. Você tem que olhar para a tua criança, tem que curar a tua criança. Veja, mas na realidade isso são aprendizados nossos. Só comentando brevemente, eu estou familiarizado nisso não com questão de espiritualidade em si, mas com questão de... não é nem espiritualidade. Não, eu estou querendo comentar que a PNL ela tem isso muito claramente. O que acontece? Esses pontos que você está dizendo, a PNL mostra que naquele momento, seja lá na idade que for que a pessoa sofreu aquilo meio que trava uma parte da personalidade da pessoa lá atrás, naquele ponto, naquela idade, naquele momento que aquilo ocorreu. E o resto da pessoa continua crescendo, né, do jeito que dá, mas aquilo fica lá encravado, por assim dizer, né? E às vezes você tem alguma das técnicas de PNL que é ir lá, você se perdoar, se explicar, se trazer aquela criança daquele ponto que estava travada ali e incorporar ela, trazer ela para o seu momento atual e acabar com aquilo. Então é uma das técnicas da PNL para tratar esse tipo de coisa. Exatamente. É uma nomenclatura diferente, né? Mas é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Eu estou citando porque você perguntou se eu estava... Eu conheço por esse lado aí. Isso que eu estava... Tá. Pois é exatamente isso. E, na realidade, a gente está cheio desses pontos dentro de nós. E a gente precisa olhar para eles. É assim que a gente cura isso. É colocando luz. Uhum. É ensinado pelos mestres espirituais que o amor cura tudo, né? Que o amor é um solvente espiritual. Mas o que é colocar amor nesse caso? É você dar atenção para aquilo. Na hora que você olha para aquilo, aquilo vai perdendo a força, aquela vibração vai integrando no teu sistema, você às vezes consegue até rever qual foi o trauma que causou aquilo, e aquilo perde a força e para de atrair situações que têm a mesma vibração para a tua vida. E funciona como se fosse um muro. Aquilo estava ali te limitando de alguma maneira. Então, na hora que você consegue harmonizar aquilo dentro do teu sistema, a tua consciência expande. E aí você sente esse prazer que eu estava falando no começo. Entendeu? Então, você usa aquele desafio para achar esses pontos. Na hora que você acha esses pontos, você cura esse ponto. Ele não vai te trazer mais desafios daquele tipo. E, além disso, você expande a tua consciência e sente um prazer muito grande nessa expansão. Porque a gente está aqui para expandir. Cada vez que você expande, você sente prazer. Só que esse é um prazer que a gente nem foi acostumado a buscar. A gente acha que só tem os prazeres físicos, né? Então, a gente está atrás dos prazeres físicos. Mas tem prazeres muito maiores e muito mais sutis dentro da nossa consciência que a gente não busca e que a gente deveria estar buscando. Porque, além de ser prazeroso, é o que nos permite crescer. Um ponto aqui que eu queria comentar com relação a uma das coisas que o Tom comenta aqui no começo do livro, que eu assino embaixo, que é aquela questão de ter a mente cética e aberta. Né? Então, o que se trata isso? O que traduzindo em miúdos? Né?
a melhor posição para a gente avaliar qualquer conhecimento é de não simplesmente acreditar em qualquer coisa que esteja sendo dita, né? A primeira coisa que você vai ter, assim, você já tem uma experiência, as pessoas já têm uma experiência pessoal de vida, alguma, todos nós temos alguma, né? E a primeira coisa é verificar se aquilo que de alguma forma está sendo dito ressoa e faz sentido com a experiência de vida que você tem. Se faz e você já tem dados, ótimo. Se não tem, você mantém em suspenso, mantém a mente aberta para aceitar as possibilidades. Por exemplo, nós estamos descrevendo uma série de coisas aqui hoje. Isso aqui não é nenhuma igreja, é um grande papo, né? É um big papo. Não, não é igreja, não. Então, nós não estamos fundando, nós não nos associamos para fundar nenhuma igreja. Então, só para deixar bem claro, isso sempre vale. E outra coisa, não vale só sobre o que nós estamos dizendo aqui, é claro. Mas uma das coisas que me apaixonou de cara pela forma como o Tom põe as coisas, é que ele já de cara ele fala, e fala até o fim da trilogia, que não é para você acreditar em nada do que ele está dizendo. Se você tem dados que suportam o que ele está explicando, que faz sentido o que ele está explicando, bem. E se não tem, vá buscá-los, vá experimentar, vá saborear o pudim, vá experimentar, vai viver e trazer dados para você. Então, assim, tudo que a gente está comentando aqui, eu e o Zeca, estamos falando, na melhor das intenções, de ajudar na compreensão, né? Mas você sempre tem que tomar esse cuidado, porque o carro aí é seu, né? O veículo é seu. Você tem que pilotar isso com sabedoria e não simplesmente ir adotando qualquer coisa por crença. Mas compreendendo que nós estamos falando isso desta forma, fica mais claro para você. Nós não estamos aqui dando, por exemplo, lista de mandamentos para ninguém. Nós estamos dando o nosso conhecimento, a nossa experiência, o que a gente já trilhou de caminho e tentando mostrar como um mapa de oportunidades para você experimentar também no melhor do nosso conhecimento, certo, Zeca? Exatamente. E, assim, o conhecimento ele só se torna sabedoria quando você experimenta, porque senão você vira uma enciclopédia ambulante, não serve para nada. Então você tem que botar em prática. De livros. Mais ou menos isso. Exatamente. Tem que botar em prática. Não adianta, eu li agora vai dar certo para mim. Não é assim. Você tem que dar a oportunidade para você ter a tua experiência, até para dizer isso funciona ou não funciona. Mas o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não colocam em prática. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui é que eu vejo na internet hoje muita coisa oferecendo soluções mágicas, né? Do tipo da lei da atração, e imagina isso que vai acontecer na tua vida e vai dar tudo certo, e sente que você já tem um carro, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando, sente que você já está segurando na direção do carro, acelera, que amanhã o carro vai chegar na tua casa e tal. E assim, a minha experiência de caminho, praticando as coisas que eu fui aprendendo, não tem nada sem trabalho. É preciso fazer esforço, é preciso trabalhar, é preciso entrar no processo para você começar a ter resultado. E o resultado não é rápido, não é da noite para o dia. E se alguém está te oferecendo uma solução mágica, eu acho que você tem que olhar com um pouquinho de desconfiança, porque não é assim que funciona. E, na realidade, a gente precisa do processo, porque é assim que a gente adquire a experiência. Então, se vem alguém aqui e resolve tudo para mim e eu não faço nada, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para participar do processo. A gente está aqui para se tornar mestre. Para se tornar mestre, a gente tem que ser aluno e tem que aprender. Agora, é justamente isso que é interessante você desenvolver a visão, se aprofundar e compreender mais das regras do jogo do que estamos fazendo aqui. Porque a pessoa fala, não, mas eu não me interessa nada disso, o que importa quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo isso aqui, eu estou querendo aquilo ali. Gente, é o seguinte, é o que ele está dizendo, né? Se soluções mágicas fossem fáceis e acessíveis, 99% da população estava bem hoje, né? Existem influências, né? A mente tem força, mas não é assim simples e fácil de que as coisas. Porque uma das coisas que eu começo falando é o seguinte: você sabe o que você quer realmente? Você nem sabe quem você é. Você está confundido com o personagem.
Você está achando que as coisas que o personagem quer, que são pensamentos que nem foi você que teve, como você mesmo citou aí outro dia, agora há pouco, né? Os pensamentos não são nem necessariamente seus, as pessoas acham que os pensamentos são dela, acham que são os pensamentos, acham que o pensamento sozinho tem força. Você é quem está observando tudo isso. O ser que você é, ele tem força, mas ele é o ser que você é, não é o pensamento que você tem. Né? Então, se você nem se localiza, e você não tendo essa visão ampla, como é que você vai saber para onde você está se encaminhando, e para onde você vai fazer força, para onde você vai remar, se você nem sabe do que se trata a coisa? Né? Como você estava falando antes, o objetivo da vida é crescimento, você é consciência. O seu objetivo é vivenciar o processo e extrair, aproveitar e crescer a partir dele. Né? E isso é o objetivo de toda a consciência, inclusive da consciência fundamental. A consciência fonte está evoluindo. Nós somos parte da consciência fonte, estamos evoluindo e buscando evolução também, e viemos para cá buscando isso. Não foi para acumular bens materiais. Como você disse também, né, Zeca? A gente não está aqui para dizer o que você quer ter ou deva ter ou não. Cada um tem o direito de fazer o que achar que deva na forma de conduzir a sua vida, vamos dizer, Sim. Escolher suas formas de conduzir a sua vida, mas assim, se você estiver iludido achando que o objetivo é aquele, você vai sofrer porque você está indo na direção errada do vento. Você vai fazer um esforço tremendo e talvez não vá chegar a lugar nenhum, porque não é esse o seu objetivo, não é por isso que você veio para cá. Né? E compreender isso de uma forma mais ampla é fundamental. Fundamental. E assim, eu vejo caminhos ditos espirituais querendo estimular a te ensinar como você vai conquistar mais coisas físicas. E, na realidade, um caminho espiritual, no meu modo de entender, aqui estou falando da minha experiência, um caminho espiritual genuíno, ele vai te libertar desses desejos pelas coisas físicas. Porque, na realidade, a gente se torna escravo do mundo físico. E a gente está aqui para conseguir se libertar do mundo físico, para dominar o mundo físico, e não para ser dominado por ele. Isso está invertido. Hoje é o mundo físico que nos domina. Mas quem tem que dominar somos nós. A gente está aqui aprendendo a criar na matéria, né? O nosso espírito, a nossa consciência, ela está aqui se desenvolvendo, lidando com energias de tudo quanto é tipo. Né? A gente tem essa possibilidade de experimentar aqui qualquer coisa, mas é para a gente dominar essas energias e não ser dominado por elas. A gente está aqui aprendendo quais são as energias melhores que eu quero me conectar, quais são as que eu não quero me conectar, quais que eu quero expandir. Então, assim, a gente tem os nossos relacionamentos, por exemplo. Eu vi que você foi avô outro dia, não foi isso, Mário? Não foi agora, né? Já. Mas você tem teus filhos, teus netos. É que E a gente aprende a amar os filhos, a amar os netos, mas na realidade isso é uma energia que você está lidando. Essa energia ela tem que ser expandida. Então a gente vai tendo as experiências limitadas e vamos aprender a expandir. Então o amor que eu sinto pelo meu filho, eu tenho que expandir pelos filhos dos outros. Né? Isso que vai me trazer expansão de consciência. Assim que a gente expande pelo amor, senão a gente só expande pelo sofrimento. Mas expandir pelo amor, a gente vai ter que aprender a usar os relacionamentos que a gente tem, que são limitados à nossa família, ao nosso parceiro, à nossa parceira, aos nossos amigos, seja lá quem for, e usando o que a gente sente para conseguir expandir isso. Que a gente pode sentir amor pelo filho do outro também, como eu sinto amor pelo meu filho. Isso é a expansão. Agora, isso é um caminho, né? Ninguém vai chegar lá do dia para a noite, porque a gente está muito arraigado ainda aquilo que é meu. É o meu filho, é o meu neto, é o meu sobrinho, é o meu marido, né? Essa questão, assim, amor verdadeiro, ele é sobre o outro, genérico, qualquer um. Ele não põe discriminação. Amor verdadeiro é sobre todos. E se você parar para olhar, vamos pensar bem. Né? Se somos todos consciência, conectados através da fonte, parte do mesmo material da fonte, né? E não temos qualquer diferença, às vezes eu ponho alguma brincadeira aí, outro dia pus uma dos astronautas, do povo lá do futuro, investigando um esqueleto e, olha,
por aqui não dá para saber que cor o cara tinha, que time ele torcia, que sexo ele era. Eu Quer vi, dizer, eu vi. aí alguém ainda veio argumentar comigo que com o DNA conseguia fazer tudo. Eu falei, bom, quase tudo. O time, eu duvido que o time desse para fazer, mas não é isso o importante. O que eu estava tentando transmitir é que ali na figura, né, era um esqueleto, e o esqueleto não deixava para trás nada do que transparente do que ele pensava e do que ele achava. Né? Todos os esqueletos são iguais, de forma de dizer. Mas se você for para a raiz da coisa, que na verdade nós não somos os esqueletos, nós somos a consciência que está manifestando o que parece ser um esqueleto aqui. Consciência não tem forma, não tem sexo, não tem cheiro, não tem sabor, não tem time, não tem nada. Então, assim, nós somos. E não é pai, nem filho, nem mãe, nem avô, né? À medida, quanto mais você se aproxima do ser que você é e percebe mais do que você é, você percebe menos qualquer chance de diferença entre você e qualquer outro, né? Exceto as suas próprias opiniões, né? Que são totalmente descartáveis. Basta bater com a cabeça e suas opiniões vão todas para o espaço, né? Se você tiver uma crise de memória aí, não vai saber de nada sobre ninguém. Você não tem nem mais opinião. Então, assim, isso tudo é muito pouco válido. O que nós somos não é diferente. Então, assim, seja filho, seja irmão, seja vizinho, seja chinês, seja japonês, seja coreano, seja judeu, né? Não tem diferença, não existe. Somos todos consciência, não somos nada disso. Isso aqui são apenas rótulos. E aí, o amor verdadeiro, à medida que ele evolui dentro de nós, né, que a gente vai se descascando de todos esses preconceitos, você vai deixando de ter preferências. Preferência é do ego, né? É rótulo. Né? E isso é um caminho, isso não acontece da noite para o dia. Mas a gente entende, entender a direção... É que eu estou falando aqui para a gente saber que existe esse caminho. Não, né? eu estou perfeito, eu só estou dando suporte porque você está dizendo do meu ponto de vista. O que eu estou querendo dizer é que são coisas que a gente, à medida que busca um autoconhecimento e essa percepção, e quanto mais você percebe do que você é, mais você sente do que o outro é também, e menos divergência, menos aversão você tem, e isso está liberando o caminho na direção do amor. Né? O mecanismo é que vai contribuindo para isso. Não é uma coisa que você tem que se autoimpor, né? Nós não estamos para ganhar medalha, não é para obedecer os 10 mandamentos que vai chegar no céu. Né? O nosso céu é aqui agora dentro de nós. E à medida que a gente avança nesse processo, a gente vai melhorando, vai sentindo o benefício, e todos à nossa volta vão sentindo o benefício também. Exatamente. Isso, assim, a gente não pode se culpar de não estar fazendo isso, né? Porque a gente nem foi ensinado, né? Isso aí deveria ser ensinado para as crianças. Mas a gente não foi ensinado no processo de evolução que a gente está. Também chegou o momento agora disso começar a ser mais difundido aí, as pessoas estão aprendendo. Então, não pode ter culpa. Ah, eu não fiz, eu tinha que saber, não fiz dessa maneira. Ninguém não está sabendo. Porque a gente... exatamente. A gente agora tem que começar a buscar mais informação, entender melhor como isso funciona. Aí, um dos pontos que a gente marcou, agora eu acho que já passou até de 1 hora aqui a live, mas não sei vai fechar 1 hora agora, mas a gente, né, vamos... O negócio da tecnologia. Não, porque a tecnologia, eu vejo hoje que ela serve de uma referência muito forte para a gente entender esse funcionamento. Né? Então, a nossa tecnologia ela está se desenvolvendo de uma maneira progressão geométrica, né? Eu não sei nem como é que são as contas, né? Parece que de 6 em 6 meses ela dobra, não sei nem como é que medem isso, né? Mas a nossa tecnologia está cada vez mais crescendo e ela serve como referência para a gente entender como é que funciona a nossa própria tecnologia humana, que isso aqui é um computador biológico. A gente está construindo esse computador o tempo todo. Mas ele é uma máquina, né? Como se fosse uma máquina. Né? Talvez as pessoas não gostem muito desse termo, dizer que é uma máquina. Mas é um aparelho, e é o aparelho mais sofisticado, mais perfeito que existe na Terra. A tecnologia pode estar onde ela está, que ela não chega nem perto do que é a nossa mente.
Então, cada um de nós possui essa tecnologia na mão. Isso foi dado para cada um de nós. Esse aparelho, a gente não precisa de mais nada tão poderoso de tecnologia, não. A gente já tem. O poder da nossa mente é infinito, a gente nem sabe. Mas é uma tecnologia, então a gente precisa aprender a mexer. Eu aprendi muito isso no yoga, que o yoga ele separa a mente em 3 partes e ele vai te ensinando, através de foco, de atenção, de concentração, como é que você vai dominando a sua mente e como é que você vai colocando o que tem que ser colocado na parte inferior, na parte superior, no meio, que é o tua parte consciente, teu racional, e o que você vai usando da sua mente para dirigir a sua vida. Então, isso é um aprendizado que a gente tem que fazer dessa tecnologia. É muito importante que a gente saiba que existe uma tecnologia, que isso não é por acaso, né, que as coisas vão acontecendo. Hoje eu tive uma ideia boa e faço lá e aconteço, amanhã eu faço uma outra coisa, dá errado. Por que acontece dessa maneira? Por que hoje deu certo, amanhã não deu? Isso é tecnologia. Tudo tem causa e efeito, né? A gente está num universo de causa e efeito e tudo que tem aqui, tudo que está acontecendo no mundo externo tem uma causa no mundo invisível, né? Vamos dizer assim. O físico é a manifestação. Bom, de qualquer forma, vamos nos arredondando aqui, porque a ideia é fazer com frequência. Nós vamos estar batendo papo aqui toda quarta-feira, aproveitando e aprofundar alguns assuntos aqui de grande conversa, de Big Talk, né? Coisas que são de contribuição para as pessoas. E a gente não tinha noção de como é que fluiria, né? É a primeira experiência nesse sentido. A outra vez foi praticamente uma entrevista que eu fiz com você na outra live. E eu acho que a gente precisa reduzir a quantidade de propostas. Nós tivemos pelo menos umas 4 temas. Eu queria pelo menos ler esta frase aqui, que gerou, que tinha a ver com a questão também da tecnologia, que foi o ponto que você ressaltou. O trecho da página 15 do livro 1. Embora a língua inglesa dos Estados Unidos, em que estes 2 livros foram originalmente escritos, seja pobre em descrições conceituais não físicas, ela tem a vantagem de ser especialmente rica nas descrições referentes à comunicação e tecnologia da informação. Esta última, por estranho que possa parecer, é o que permite transmitir a primeira, né? E pode soar inusitado, mas a difusão da ciência moderna e da tecnologia, especialmente de comunicações e processamentos de dados, é o que fornece as ferramentas conceituais necessárias para produzir um modelo de realidade mais ampla com que se possa relacionar, entender e trabalhar a mente ocidental, ou num olhar mais abrangente, a atitude ocidental, ainda que mais especificamente o sistema de crenças ocidental. Então, essa questão que você cita muito da tecnologia, ela é interessante, né? Porque, na verdade, não é num sentido pejorativo que nós estamos associando a nós mesmos a máquinas, né? Mas todo mundo já ouviu falar em algum momento que o cérebro funciona como um computador. O computador foi montado com base na observação do funcionamento do cérebro. Então, as coisas estão interligadas. E o cérebro é um computador muito mais avançado, por assim dizer. Porque, na verdade, ele é virtual também. Agora, essa questão toda, como você põe, eu acho bem interessante, de que todas estas coisas, essa compreensão das regras do jogo, é quase que uma compreensão tecnológica, da tecnologia da vida, né? A vida tem tecnologia e ela pode ser compreendida e desmistificada, simplificada, né? E a linguagem, né, do videogame, da informação, da simulação, do virtual, ela acaba podendo ajudar a gente a compreender, assim como a física quântica ajuda um monte a dar um salto, sim, com relação às percepções da não materialidade e tudo mais. Mas, assim, exatamente, eu acho que o desafio foi grande, né? A gente pode propor um pouco menos de tópicos para a próxima, mas eu acredito que, de alguma forma, conseguimos preencher boa parte do que a gente pretendia conversar. Pelo menos aprofundamos um pouco em 2 ou 3 pontos. O autoconhecimento é infinito, é muito vasto, né? A gente
tá tentando aqui criar uma base aqui para as pessoas entenderem melhor, mas esse caminho é muito grande. Graças a Deus, tem muita coisa para estudar. Não, é um tema que, assim, é um tema gostoso, interessante, e é para o nosso próprio benefício, não é para mais nada, para o benefício de cada um dos que estão nos ouvindo aqui. Compreender um pouco mais sobre a vida, sobre a realidade, sobre o funcionamento do jogo. Como você mesmo põe no seu livro, a vida é um jogo, né? E My Big Tour eu afirmo isso com toda a categoria, a vida é um jogo. Né? E um jogo de aprendizado, de crescimento, de oportunidade, e que pode ser divertido também, não precisa ser apenas sofrimento. Sofrimento faz parte. Não, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A partir do momento que você entra no jogo, que você começa a gostar do jogo, ele fica maravilhoso, mesmo quando tem desafio. É uma aventura. É uma aventura. É, exatamente. É a maior aventura que tem. Você para até de ver Netflix. Imagina, é o que eu falo, imagina, você vai... A tua vida fica muito mais interessante. Você vai se aposentar da vida material, ir para a vida espiritual, ficar lá pulando de uma nuvenzinha para outra, tocando harpa. O jogo está aqui, amigo. Mas eu desconfio que essa história de descanso eterno não é verdadeira. Eu acho que o jogo continua lá, mas isso vamos deixar para uma outra ocasião. Ok, beleza então. Valeu, Zeca. Tá ótimo. Prazer. Obrigado, Mário. Obrigado a todos aí. Eu não consigo ler aqui, as pessoas escreveram muita coisa, mas eu não consigo responder, nem saber o que está escrito aqui direito. O que a gente pode mas agradeço aí a todos. A gente pode pegar um tema na próxima vez, pegamos um tema, né, aprofundamos e abrimos para pergunta no final, nos últimos 15, 20 minutos. A gente fica observando aqui, abre e começa a responder, interagir com as pessoas. Mas eu acho que nós somos um pouco ambiciosos com a quantidade de temas que a gente selecionou para hoje. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. E a gente separa vamos evoluir. Para poder interagir e responder alguma pergunta que as pessoas façam relativo àquilo que a gente tenha discutido da próxima vez. Beleza? Tá ótimo. Perfeito, Mário. Obrigado aí a todos. Até a quarta-feira que vem. Gratidão, consciências. Obrigado por participar e por interagir aqui. Se puder, deixe seu like para ajudar a divulgar as ideias aqui depois, porque, infelizmente, os likes dados aqui durante o vídeo não ficam gravados, né? Então, entre depois, pelo menos, para dar um okzinho lá, um joinha. Se você puder dar um like depois, é bom, né? Isso. Tá ótimo. Valeu, gente. Obrigado, Zeca. Obrigado a todos. Forte abraço, Mário. Obrigado. Tchau. Tchau.